Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olá, sejam bem-vindos ao Grupo de Estudos Santo Anselmo, sejam bem-vindos ao nosso curso do Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa 13ª aula. Para você se localizar, nós estamos falando da parte 1 do Catecismo, a primeira grande parte do Catecismo, que é a nossa definição de crença, aquilo que nós cremos. Dentro da parte 1, nós estamos na seção 2. A seção 2 é a análise do Credo dos Apóstolos. E dentro da seção 2, nós estamos na primeira parte do Credo, no capítulo 1, Creio em Deus Pai, aquela parte que inicia o Credo dos Apóstolos. Creio em Deus Pai. E dentro dessa parte, desse capítulo 1, nós estamos no parágrafo 2º nessa aula, que é a ideia de o Pai. Vamos falar da pessoa do Pai, da Santíssima Trindade. Fique conosco, acompanhe essa aula e vamos adiante. Pode virar a página. Caso você goste desse vídeo, deixe aí o seu joinha, não deixe de se inscrever no nosso canal para que você seja notificado das novas publicações. Divulgue esse canal entre os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, na sua paróquia, na sua família. Procure-nos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook. Conheça o nosso site na internet e ajude-nos a divulgar essa catequese que oferecemos gratuitamente via internet. Fique conosco e vamos adiante. Pode virar a página. Muito bem, pessoal. Começando propriamente aqui a nossa formação, nós iremos hoje do item 232 ao item 267. No item 232, o Catecismo nos diz que os católicos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo é antecedido de uma profissão de fé, isto é, a pessoa batizada deve dizer que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você que foi batizado na infância, obviamente não fez essa profissão de fé, mas os seus pais e os seus padrinhos fizeram por você. E por isso, por ocasião da primeira comunhão, por ocasião do sacramento da primeira Eucaristia e por ocasião da crisma, você foi convidado a renovar as promessas de batismo, dizendo que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E também, todos os domingos, quando você vai à missa, você deve rezar o credo, e isso não deve ser apenas uma oração da boca para fora. Você deve pronunciar as sagradas palavras do credo, ciente daquilo que você está falando. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando o Senhor institui o sacramento do batismo. No item 233, o Catecismo nos adverte de que não somos batizados nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque não são três deuses, mas um só Deus. E ele é bem claro dizendo, os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes três, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, que é, na junção, a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade, nos diz o item 284, é a fonte, é o centro, é o ponto fundamental de todos os outros mistérios da fé e da luz que incide sobre a nossa alma. Toda a história da criação, toda a história da salvação, toda a história da humanidade e toda a eternidade daqui em diante está centrado
nesse mistério, no mistério da Santíssima Trindade, nos diz o item 234. Esses itens que nós estamos estudando hoje, o 232 até o 267, pretende trazer para a gente o ensinamento acerca desse que é o maior de todos os mistérios da fé, a Santíssima Trindade. Isso aqui nos diz o item 235. O item 236 nos traz um ensinamento dos padres da Igreja. Como você sabe, os padres da Igreja, ou pais da Igreja, é um conjunto de teólogos, de pensadores, na maior parte sacerdotes, presbíteros e bispos, que ao longo dos primeiros 600 anos da história da Igreja contribuíram com a sua fé, com os seus escritos e com a sua intelectualidade para a formação da base da doutrina católica. Esses padres da Igreja distinguiram duas palavras que são muito importantes para o nosso estudo: a teologia e a oikonomia. Teologia é a junção de duas palavras gregas, a palavra theos e a palavra logia. A palavra theos significa Deus, foi nos traduzido para a língua portuguesa como Deus. A palavra logia advém de logos, que é o conhecimento, o estudo. Então, teologia é o estudo do mistério da vida íntima de Deus, da natureza, do próprio ser Deus. A outra palavra é a oikonomia. Nós podemos substituir a palavra oikonomia pela expressão economia da salvação. Oikonomia, que nos foi traduzido por economia, podemos também chamar de economia da salvação. A palavra oikonomia é também a junção de duas palavras gregas. A palavra oikos, que é casa, que é a ideia de casa, e nomia, que advém de nomos, de lei. Nomos, lei. Então, oikonomia é a lei que rege a casa, mas não no sentido estrito, casa como o nosso lar. É desde a casa à empresa, a uma associação, ao Estado, a toda e qualquer instituição. Então, oikonomia é a lei que rege as instituições, todas elas. Então, nós temos a teologia e a oikonomia da salvação. A oikonomia, como eu disse, repetindo, porque esses temas de grego são mais difíceis, a teologia é o estudo da vida íntima, da natureza de Deus. A oikonomia é a lei que rege as instituições. Oikonomia da salvação, tomada aqui no estudo, é aquele conjunto de normas, de ações, de atos que Deus praticou ao longo do tempo para se revelar à humanidade. Então, quando eu penso na aliança de Deus com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, na aliança sinática, quando eu penso na conquista da terra com Josué, quando eu penso na instituição da monarquia com Saul, na aliança davídica, na ação dos profetas do Antigo Testamento, até o nascimento de Cristo, todo esse conjunto de atos que Deus praticou para se revelar à humanidade, nós vamos chamar isso de economia da salvação. Então, finalizando, teologia é o estudo da vida íntima de Deus, da natureza do próprio ser, e a economia da salvação
é o estudo da revelação de Deus à humanidade. E aí, no item 236, o catecismo diz o seguinte: mediante a oikonomia, que é o estudo da revelação, nos é revelada a teologia. Mas inversamente, é a teologia que ilumina a oikonomia. Olha que precisão, olha que ensino fantástico. É mediante o estudo da oikonomia, isto é, da revelação de Deus, que eu vou conhecer a sua natureza íntima, o seu ser, a sua bondade, o seu amor. Mas é essa teologia, essa bondade, essa natureza de Deus, que vai iluminar a história da revelação, a oikonomia. Então eu vou até deixar escrito aqui de tão belo e importante que é esse ensinamento. Mediante a oikonomia, mediante a economia da salvação, nos é revelada a teologia. Mas inversamente, é a teologia que ilumina a economia da salvação. E complementa essa parte, o item 237, dizendo que a Trindade é um mistério de fé no sentido mais puro, de difícil compreensão, mas de grande espaço de contemplação. Deus deixou no passado vestígios da Trindade. Veja que quando ele promete a Abraão um filho, ele envia 3 mensageiros. E em outras várias situações, Deus apresenta essa tríplice revelação no Antigo Testamento. Mas é no Novo Testamento que o mistério da Santíssima Trindade vai se apresentar de uma maneira mais bela. Como, por exemplo, como, por exemplo, no batismo de Jesus. Enquanto Jesus sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e ouve-se a voz no céu: esse é o meu filho amado, em quem me tenho alegrado. Então, são momentos como esse que você contempla o mistério da Santíssima Trindade. Os itens 238 a 242 trata da revelação de Deus por meio do seu Filho. Ele começa por dizer que essa ideia de apresentar Deus como Pai é uma ideia comum a muitas religiões. E no nosso caso não é diferente. Nas antigas alianças, desde Adão até a aliança davídica e os profetas, Deus se apresenta ao povo de Israel como Pai. E por meio de Jesus, ele também apresenta-se a toda a humanidade, a todos nós, como o Pai. Essa ideia de paternidade, essa ideia de se apresentar como Pai, tem 2 elementos aí. Um elemento transcendente e um elemento mais de humanidade, mais de carinho, mais de amor. Quando Deus se apresenta como Pai, tanto a Israel como ao resto do mundo por meio de Jesus, ele quer dizer, primeiro, que o Pai é a origem de tudo. Então a figura do Pai é aquela figura de quem gera, de quem dá início. Então tudo começa por meio do Pai. Mas ao mesmo tempo, o Pai é aquela figura protetora. O Pai é aquela figura que cuida. O Pai é aquela figura do carinho, do amor. Então, a linguagem aí utilizada de apresentar a Deus como Pai nos traz a ideia de Deus como a origem de todas as coisas, mas também um Deus amoroso, não é? Tentando nos chamar a atenção aí para aquele modo como nós tratamos os nossos filhos, com cuidado, com desvelo, com amor e com carinho. O nosso Senhor Jesus Cristo mostra isso na forma de uma intimidade espiritual, dizendo no Evangelho de no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso 27, dizendo: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Então, a ideia aí é de conhecimento íntimo, de intimidade, de proximidade, de amizade. Nos itens seguintes, 241 e 242, nós teremos uma expressão de São Paulo, que está no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 15, que é um dos textos mais belos da Bíblia. Ele diz que Deus se revelou a nós por meio de Jesus Cristo, mas diz isso de uma maneira muito bela. São Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Olha que belo. Deus se faz homem e ganha um rosto, uma fisionomia, uma cara, uma imagem. Então, Jesus é a imagem, é o rosto do Deus invisível. Nós nunca podíamos pensar como podemos ver a Deus. Nós vemos a Deus por meio de Jesus. Então, essa ideia da paternidade divina, ela ficou tão forte que o item 242 vai nos dizer que no Concílio de Nicéia, no ano 325, o primeiro concílio ecumênico da Igreja, a Igreja resolveu manter a palavra Pai na própria profissão de fé que foi ali construída, né? O credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Criador de todas as coisas. E reafirmou o credo apostólico, não é? Creio em Deus Pai, Criador de todas as coisas. Vamos adiante. Assim como Deus se revela como Pai por meio do Filho, Deus se revela como Pai por meio do Espírito Santo. Antes de ser preso, logo ali na última ceia, Jesus promete aos apóstolos que com a sua partida viria outro Consolador. Ele disse outro Paráclito. A palavra grega Paráclito significa consolador, aquela pessoa que está ao lado do sofredor, consolando, auxiliando na sua jornada. Nós, em nossa caminhada, temos ao nosso lado o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o Ajudador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a sua origem é a própria infinitude de Deus. Deus sempre existiu como Pai, Filho e Espírito Santo. Lá, no início, na criação de todas as coisas, estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No começo da Igreja, pode ter havido alguma dúvida acerca da divindade do Espírito Santo, acerca da ideia de que o Espírito Santo, ao lado do Filho e ao lado do Pai, compõe a pessoa de Deus. Por volta do ano 381, a Igreja se reuniu em um concílio na cidade de Constantinopla. E nessa reunião, nesse concílio, a Igreja inseriu no credo aquela expressão que nós proclamamos no credo niceno-constantinopolitano. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e que como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Essa crença e essa afirmação de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, juntos, né, da mesma Trindade, foi fixada essa afirmação de fé no Concílio de Constantinopla, no ano 381. Isso é reafirmado no item 246 do Catecismo. Bem, existe aí uma discussão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Veja bem, a Igreja Católica
nasce em Jerusalém com os apóstolos, sob a direção de Pedro, cresce e se espalha pelo mundo, não é? Pedro vai para Roma, se torna bispo de Roma. Os sucessores de Pedro em Roma assumem a função papal de governantes da igreja e a igreja segue o seu caminho. Por volta do ano 1054, veja, muitos anos depois da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, uma parte da igreja situada em Constantinopla, hoje Istambul, né, em algumas regiões da Grécia e em alguns países ali da Ásia, resolveram entrar em conflito com a Igreja Católica em Roma e se separaram de Roma e constituíram o que conhecemos hoje como Igreja Católica Ortodoxa. Uma das questões que levaram a essa ruptura, que nós chamamos de cisma do Oriente, é o fato de que a igreja, esses católicos não acreditavam, não aceitavam a ideia de que o Espírito Santo provinha do Pai e do Filho. Eles achavam que o Espírito Santo provinha apenas do Pai. E a igreja em Roma, o Papa da época e a igreja em Roma, manteve a afirmação que sempre foi a afirmação coerente, que sempre foi o entendimento da igreja, de que o Espírito Santo provém do Pai e do Filho. Essa e outras questões levaram à ruptura e esse grupo saiu da igreja e se organizou como Igreja Católica Ortodoxa. Nós continuamos seguindo a fé dos apóstolos, unidos ao Santo Padre, o Papa, em Roma. A formação do dogma trinitário, do dogma da Santíssima Trindade. Nós teremos esse tema entre os itens 249 e 252. A verdade acerca da Santíssima Trindade esteve desde a origem na raiz da fé da igreja. Desde a origem, a igreja compreendeu a ideia de que, mesmo sendo um só Deus, esse Deus se manifesta por meio de três pessoas. Nós vimos isso no batismo de Jesus. Nós vimos isso também no mistério da transfiguração. Quando o nosso Senhor sobe com Pedro, Tiago e João ao Monte Tabor, e lá ele é envolvido por uma nuvem. E essa nuvem luminosa, que simboliza o Espírito Santo, envolve Jesus, os apóstolos e as figuras de Moisés e Elias que ali aparecem. E do alto se ouve a voz: esse é o meu filho amado. Então nós temos esses dois elementos. Nós temos a fórmula batismal, em que o Senhor nos ensina que sejam os católicos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são vários os momentos que a igreja utilizou para afirmar e compreender, melhor dizendo, para compreender e afirmar que Deus se manifesta por meio de três pessoas. No item 250, nós vemos que o catecismo ensina que no decurso dos primeiros séculos da igreja, ela procurou explicitar, esclarecer, explicar, aprofundar esse tema. E isso foi se desenvolvendo, tanto no concílio de Nicéia, no ano 325, como no concílio de Constantinopla, no ano de 381. A explicação do mistério da Santíssima Trindade é uma explicação muito difícil e por isso a igreja teve de lançar mão de elementos da filosofia, de conceitos filosóficos para explicar como Deus se manifesta por meio de três pessoas. Então, a igreja teve de lançar mão de expressões como substância, como pessoa, como hipóstase, como relação.
A ideia é de que a substância, a essência, a natureza, aquele elemento que faz com que Deus seja Deus, aquele elemento que identifica o próprio Deus, a essência de Deus. A essência de Deus é uma só. Nessa essência estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é, eles comungam da mesma essência. Mas essa essência é partilhada por meio de três hipóstases, ou três pessoas. São três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a natureza, a essência que identifica cada uma é a mesma essência, é o mesmo Deus, é a mesma divindade que se manifesta em três pessoas diferentes. Os itens 253 e 254 explicam de maneira mais clara o dogma da Santíssima Trindade e, dada a sua importância, eu vou transcrevê-los aqui. Vejam bem. A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas só Deus em três pessoas. A Trindade é consubstancial, isto é, ela tem a mesma substância. As pessoas divinas entre si não dividem a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Observe isso. Não é uma divindade dividida em Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho, e o Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade, cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, substância, essência e natureza divina. O item 254 diz que as pessoas divinas são realmente distintas entre si. São distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades, modo de ser do divino, pois são realmente distintos entre si. Aqui, o item 254 continua a explicação dizendo: as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modos de agir, modos do ser divino, pois eles são distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. E o Pai, que gera o Filho, que é gerado, o Espírito Santo, que procede de ambos. Veja essa última parte. São distintos entre si por suas relações de origem, pois como se originam? O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai, e deles promana o Espírito Santo. Numa explicação figurada, podemos dizer, o Pai olha a partir de si e vê que ele é puro amor. E esse amor que brota do Pai é o próprio Filho. E o Pai olha para o Filho e o ama. E o Filho, que é o amor do Pai, ama o Pai. E dessa relação de amor do Pai e do Filho, emana o Espírito Santo. Fique conosco e vire a página. Nos itens 257 e 260, o Catecismo nos ensina acerca da ação trinitária. Isto é, a ação de Deus se faz por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vez que não são três deuses, mas um único Deus,
em três pessoas que comungam da mesma substância, a ação se faz também por meio dessas três pessoas como ação de um único Deus. O catecismo diz assim: inseparáveis naquilo que são, isto é, são uma só substância, um só Deus, também são inseparáveis naquilo que fazem. Como não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas, a ação se faz por meio dessas três pessoas, com a ação de um só Deus. Ocorre que em uma ação divina vai se manifestar aquilo que é próprio da pessoa na Trindade. Sobretudo no caso da encarnação do Filho e no caso da vinda do Espírito Santo. Veja bem. Veja bem. Um só Deus existe. Mas quem encarna é o Filho. Isto é, a ação é da Trindade, mas sobressai ali a figura de Deus naquilo que ele é na Trindade. Quem vem sobre os apóstolos no dia de Pentecostes é o próprio Deus. Mas percebemos ali, sobressai ali Deus naquilo que ele é na Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então Deus se encarnou. Mas vimos ali na encarnação a pessoa de Deus naquilo que é na Santíssima Trindade, na intimidade da Santíssima Trindade. Ao mesmo tempo, Deus veio no dia de Pentecostes, mas vimos ali Deus naquilo que se relaciona na intimidade da Santíssima Trindade, Deus Espírito Santo. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Nos itens 261 a 267, nós teremos um resumo deste tópico. E esse resumo, ele é muito interessante de ser lido. Por quê? Porque ele resume toda essa complexa operação que é a Santíssima Trindade. Sugiro que você leia com bastante cuidado. Agora, vamos a uma história sobre a compreensão da Santíssima Trindade. Certa vez, Santo Agostinho, o nosso grande teólogo, o nosso grande pensador, Santo Agostinho estava passeando pela praia e imaginava como explicar, como compreender, como escrever para os seus discípulos, para o seu rebanho, o que era esse grande mistério da Santíssima Trindade. Então, Santo Agostinho encontrou uma criança, um menino. O menino tinha feito um pequeno buraco na areia e ele tinha uma concha. Ele ia até o mar, as ondas, pegava um pouco de água e jogava no buraco com aquela concha. E Agostinho passou e viu aquela criança e disse: "O que você está fazendo?" O menino disse assim: "Eu vou colocar a água do mar todinha dentro desse buraco, com essa concha." Agostinho olhou aquilo e falou: "Mas que loucura! Você está vendo o mar, a quantidade infinita de água? Você, uma criança, cavou um buraquinho aqui e quer colocar toda a água do mar dentro desse buraco? Não vê que isso é estupidez?" O menino olhou para Santo Agostinho e disse: "Olha, é mais fácil eu colocar toda a água do mar dentro desse buraco do que você conseguir entender e explicar objetivamente, como você quer fazer, o mistério da Santíssima Trindade."
E aí, Agostinho descobriu que a Santíssima Trindade, embora a gente tente explicar, ela é mais para ser contemplada, admirada e adorada. Fique com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.